Na verdade, a leitura que você fez, Jeremias, a música de Dini Kelly, falam exatamente das coisas que nós vamos ler e estudar hoje. Vocês estão me ouvindo? Porque meu telefone está fazendo coisas estranhas. Nós vamos estudar o livro de Colossenses. É um livro que eu gosto muito do livro de Colossenses. Ana, nos primeiros 2 capítulos, Paulo vai fazer referência a Jesus Cristo 75 vezes, mais ou menos, 75 vezes. 2 capítulos. Ele só fala de Jesus. E às vezes a gente não pensa que Jesus fala de Jesus, ou nós não pensamos que Paulo está falando de Jesus Cristo, porque muitas vezes ele está dando instruções e tudo. Mas esse livro de Colossenses e o livro de Efésios, aquela passagem que Jeremias leu, são só de Jesus Cristo, falam a respeito das coisas que Jesus Cristo está fazendo, tem feito. Então, nós queremos começar Filipenses. Esse é um pouco estranho aqui, desculpe. Filipenses, capítulo, eu disse Filipenses, Colossenses, capítulo, capítulo 1, e eu não sei se vai dar, mas eu gostaria de dar uma olhada em versículos 13 até 29. Mas note bem aqui, ele vai começar falando de Jesus Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse é o processo de salvação. Jesus veio, ele nos salvou, mas salvando a gente, ele nos tirou do poder das trevas, do poder de Satanás. Ele nos tirou e ele nos colocou no reino. Então, ele vai falar desse ponto, ele vai falar muito de Jesus Cristo, e chegando ao versículo 28, eu quero que vocês notem a conclusão. Este Cristo nós anunciamos. Este Cristo. Então, o Cristo que ele vai se referir de versículo 13 até versículo 28, é o Cristo que ele está anunciando. E eu acho importante porque eu também quero anunciar esse mesmo Cristo. E nós já passamos um tempinho no livro de João, vendo as coisas gloriosas que Jesus Cristo fez. Está lembrado no versículos 1 até 18, ele faz todas as propostas a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é a luz dos homens, ele veio para revelar o Pai, ele se tornou carne e morou entre nós. Então, todas essas coisas, a gente vai olhando para, vamos lendo a respeito do João, como ele está desenvolvendo a vida de Jesus Cristo. Até o final do livro, Jesus se oferece como sacrifício para a gente. Ok, Paulo fala da mesma coisa a respeito de Jesus Cristo. E nesses versículos, é muito, muito forte. Então, nota aqui, eu usei um lápis e eu anotei cada vez que Jesus Cristo fez alguma coisa, segundo essas palavras de Paulo. E está cheio, levantando, adorando, como Dini Kelly cantou, levantando,
adorando esse Jesus Cristo. E, na verdade, não existe um tempo em nossas vidas, Ana, que a gente não deve sempre, sempre, sempre levantar Jesus Cristo. Porque Ele é nosso Salvador, Ele é nosso irmão, Ele é nosso amigo, Ele é nosso amigo, Ele é o Filho de Deus, todas essas coisas. Então, nós temos muita razão para levantar Jesus Cristo, e é isso que nós queremos fazer, apresentar esse Jesus Cristo ao mundo. Então, vamos começar com o versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Jesus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, está vendo aqui o que Jesus está fazendo? Redenção, remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Pense a respeito disso, lindo. Olhando para Jesus Cristo, estamos vendo a maior imagem do nosso Pai Celestial que existe. Porque Ele é a imagem perfeita. Ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra é uma grande palavra, mas vem do Velho Testamento. Isso quer dizer que Ele é a razão da criação. Ele é a coisa mais importante de tudo que foi criado. Jesus Cristo é o primogênito. Ele é a razão que tudo foi criado para que Ele pudesse chegar aqui e nos redimir, nos salvar. 16. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Isso quer dizer que foram criadas as estrelas, o sol, a lua e toda a terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. O que seriam essas coisas invisíveis? Seriam os anjos, por exemplo, e eu não tenho certeza o que mais está por aí, porque não dá para ver, mas Jesus é o criador de tudo. Se chegar um dia, uma ET de algum lugar lá do outro lado do universo, você pode ter toda certeza que Jesus criou o ET. Já pensou nisso? Se chegar, a realidade é que Jesus criou. A gente não deve ter medo dessas coisas, porque Jesus é o Senhor de tudo. Ok? As coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades, tudo isso. Jesus é o Senhor de todos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, eu não entendo às vezes como essas coisas invisíveis, especialmente pelo lado do mal, foram criados para ele, mas diz aqui que foram. Por isso ele foi chamado primogênito. Tudo que foi criado para, de alguma maneira, servir, honrar e glorificar Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não foi criado. Tem um grupo, provavelmente vários grupos, que gostam de passar de casa em casa, dizendo que Jesus era simplesmente uma criação, um anjo criado por Deus. Mas, segundo essa passagem, antes de todas as coisas criadas, Jesus já existia. Nele, tudo subsiste. Está vendo como ele está falando? Todo o versículo, às vezes 2 ou 3 vezes, tentando descrever quem é esse Jesus. Paulo
Paulo está apaixonado por Jesus Cristo. Ele só pode falar as coisas grandes e boas de Jesus Cristo, e a gente precisa entender isso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então você pode olhar ao seu redor, você pode pensar nesses poderes, essas coisas invisíveis, todos existem, todos têm subsiste, têm sua existência, presença neste mundo, porque Jesus Cristo está apoiando, Jesus Cristo está dando o poder, a vida que para essas coisas, todas as coisas. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu gosto dessa definição da igreja. Muitas vezes a gente pensa que a igreja é um prédio, mas a igreja não é um prédio. A igreja, segundo esse versículo, é o corpo inteiro de Jesus Cristo. As pessoas que são salvas fazem parte desse corpo. E na verdade, escute, quando a gente chegar diante do Senhor, aí naquele dia do último julgamento, Jesus não vai perguntar, Deus não vai perguntar, você era membro de qual igreja? Pensando, eu tenho a igreja certa porque o nome é certo. Não. Não é isso não. A igreja é aquele corpo, aquele grupo, aquele reino, aquela casa de pessoas que pertencem a Deus por meio de Jesus Cristo. E é importante que a gente saiba disso. E que a gente não fique distraída com todas essas denominações, essas divisões, coisas que o Senhor não gosta. Mas parece que nós, de alguma maneira, estamos participando nisso. Mas pensa na sua cabeça que existe só uma igreja. E não é definida por placa. É definida por aquele que é salvo. Alguém me mandou um pequeno vídeo. Eu acho que era ontem. Não estou lembrado quem foi, mas esse homem estava pregando e a pergunta era: por que você está aqui na presença do Senhor para ser salvo? E muitas pessoas com muitas perguntas diferentes. Mas ele estava se referindo ao homem que estava ao lado dele numa cruz, naquele dia que ele foi crucificado. E aquele rapaz, ele respondeu: eu estou aqui porque Jesus me mandou aqui. Jesus disse que eu estaria nos céus, no lugar de salvação. E eu achei muito simples. Indo para Jesus Cristo, com fé e arrependimento, submissão, coração submisso, você diz: eu estou indo para o céu, eu estou no reino de Deus, eu pertenço a Jesus Cristo, a Deus, por causa de Jesus Cristo. Jesus me disse que eu fazia parte desse grupo. E se você é salvo, você precisa entender, foi chamado por Jesus Cristo. Era Jesus que disse: Luiz, venha para o corpo de Jesus Cristo. E ele chamou de Nikele: venha para participar no reino de Jesus Cristo. E ele vai chamar cada um de nós. Jeremias, venha para participar. Susana, venha. Rafael, venha. Então nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com nossas obras. É por meio da graça, a graça é em nome de Jesus Cristo.
E cada um de nós devemos nos colocar numa cruz ao lado de Jesus Cristo, olhando para Jesus, sem a capacidade de fazer absolutamente nada, e a gente olha para Jesus. Por favor, Jesus, me salva. E a resposta de Jesus sempre vai ser para aqueles que têm esse arrependimento, essa fé, essa submissão ao Senhor. Ele vai dizer, venha, você pertence, você é uma parte do grande reino. Então, voltando aqui à passagem de 18, e Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Agora, Jesus não foi o primeiro que foi ressuscitado, mas ele foi o mais importante. Ele foi a pessoa como aquela primeira cesta de trigo que os judeus colheram da plantação. Primeira cesta sempre foi para Deus, dado para Deus. E foi uma expressão que depois desta cesta vem milhares de cestas, e todos pertencem ao Senhor. Mas a cesta principal era o primeiro, porque o primeiro segurava que venha mais. Então, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro. Eu estou seguindo um dia, ele vai me ressuscitar. Arlindo, ele vai ressuscitar você. Jeremias, ele vai ressuscitar você. Meninos, Laís, Giovana, Jesus Cristo vai ressuscitar vocês. E nós temos a certeza que isso vai acontecer porque Jesus já foi ressuscitado. Ele já disse, quem acredita em mim nunca vai morrer. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, vamos lembrar que esse Jesus tem tantas coisas para oferecer a este mundo. Agora, a gente já chegamos simplesmente ao versículo 18. E está lembrado aqui em versículo 28, ele diz, este Cristo nós anunciamos. Então, nós estamos aprendendo as coisas aqui que nós devemos anunciar ao mundo. Falando de Jesus Cristo e as coisas grandes que Jesus Cristo fez, da maneira que ele é grande e importante. 19. Porque Deus achou por bem que nele existisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus. Então, por meio de Jesus Cristo, ele é tudo. Tudo foi criado, tudo foi planejado ao redor dessa pessoa que nós conhecemos como Jesus Cristo. O plano da salvação, até a criação, tudo foi feito para que, através de Jesus Cristo, todo mundo pudesse, se quiser, todo mundo pudesse ser reconciliado ao Pai. 21. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos, ele está falando da gente. Está falando da gente, Rafael, no passado, em nossas vidas, todas nossas vidas, estranhos, inimigos, no entendimento pelas obras, mas que praticavam. Agora, porém, ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante deles santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Veja o que Jesus fez. A gente era inimigos. Rafael, pense em todas as coisas do passado que você fez contra Jesus Cristo. Quantas vezes você puniu? Você pecou. E tudo isso, por meio de Jesus Cristo, Jesus mudou tudo e ele agora está apresentando você santo, inculpável e irrepreensível. É tão incrível que é difícil acreditar. Mas Deus, seu Pai Celestial, olhando para você, Rafael, ele só está vendo uma pessoa santa. Ele não está vendo o passado. Ele não está vendo esses dias que era inimigo dele e que pecava contra ele, que estava rebelde. Deus não pode ver mais essas coisas, porque você agora é santo, inculpável, não... Ninguém pode culpar você, nem o Pai pode culpar você. Pode imaginar, o Pai dos céus não pode culpar você, Rafael. Está tão perdoado, seus pecados jogados tão distante, coberto tanto pelo sangue de Jesus Cristo, que ninguém pode culpar você. Irrepreensível. Nem pode te criticar. Não pode não. Porque esse Jesus Cristo veio para salvar você, chamar você. E quando Jesus faz alguma coisa, ele faz certo. A nossa salvação é tão forte, tão glorioso, que somos libertos 1000%. Não está sobrando nada que Jesus Cristo não tem corrigido, não tem perdoado. A grande obra de Jesus Cristo. Que coisa enorme aqui. Então, tudo isso é por causa de Jesus Cristo. Esses primeiros versículos de Colossenses são fortes, tá certo? E vocês, no passado, a gente era assim, mas agora estamos na presença. Versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé. Permanecem na fé. Isso é, se você continue confiando em Jesus. Isso aqui não tem nada a ver com obras. É a sua confiança. Jesus, por favor, me salva. Está lembrado aquele pecador na cruz ao lado de Jesus Cristo? Por favor, Jesus, me salva. Esta é a fé que nós precisamos ter todo dia de nossas vidas. Ok? Diz aqui, alicerçados e firmes. Onde? Em Jesus Cristo. Não deixe que a sua confiança caia numa denominação, uma igreja com uma certa placa, um pregador. Não. Um missionário, de jeito nenhum. A sua fé fixa em Jesus Cristo. Ok? Não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Essa é a esperança do Evangelho, que Jesus vai fazer tudo isso. O dia que você pensa que você mesmo tem que fazer tudo isso para se salvar, então aí já vem problema. A realidade é que Jesus está aqui, Jesus já fez tudo isso, e a nossa fé tem que estar nele. Jesus fez tudo. Eu e você, como aquela ladrão na cruz, ao lado de Jesus Cristo, olhando para ele, Jesus, por favor, salva, me salva, me salva, me salva. Ok, esperança do Evangelho, estou em versículo 23, que vocês ouviram o Evangelho que Paulo pregou, eles ouviram o Evangelho, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu.
do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, esse Paulo, ele foi para todo canto, mas eram muitos outros. Eu acho interessante, nessa época de Colossenses, talvez 30 anos depois da morte de Jesus Cristo, Paulo já está dizendo que foi pregado a toda criatura. O início do Evangelho era como um tornado que passou em todo canto, tocando em tudo. Todo mundo ouvindo, nem todos obedeceram, mas eram tantas pessoas falando desse Jesus Cristo, as boas notícias. Eles não falaram de denominação, não falaram de um grupo como a Igreja de Cristo. Não. Ele só falou de Jesus Cristo. E as pessoas que confiaram, se colocaram na fé em Jesus, eles foram, como falou no versículo 13, transportados no reino dos céus, no reino de Jesus Cristo. Então, 24. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele está alegre, está contente que ele pode fazer parte dessa grande obra. E, amados, com esta mensagem que acabamos de ler a respeito de Jesus Cristo e o Evangelho, não dá ânimo para todos nós. E eu acho que existe uma realidade que ainda tem sofrimento que Jesus Cristo precisa fazer. E somos nós, você, eu, os outros que levam o nome de Jesus Cristo. Nós tem que passar por aqueles sofrimentos. Não foi Jesus que disse: quem quiser ser meu discípulo precisa pegar sua cruz e diariamente me seguir. Não foi isso que ele falou. Então, essa cruz fala das dificuldades que nós vamos ter sendo cristãos. Eu acho que Jesus quer que todo mundo ficar animados, alegres. Mas, às vezes, é uma alegria no meio de sofrimentos. Jeremias, eu sou um servo de Jesus Cristo. Você é servo de Jesus Cristo. E, às vezes, seguindo Jesus Cristo, vai nos levar em lugares, situações que são difíceis. Enquanto todos os outros estão tirando, vamos dizer, sábado, domingo, ou às tardes, só para curtir a vida. Nós estamos ouvindo a chamada de Jesus Cristo. Essa chamada que diz: seja uma luz. Abra a boca, glorifica Jesus Cristo. E existe, eu acho, uma realidade que cada pessoa, sendo um discípulo, precisa falar um pouco a respeito da esperança que nós temos. Então, ele diz que, em versículo 24, que ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo na carne. Paulo está preenchendo. Será que nós precisamos preencher também o que falta desses sofrimentos de Jesus Cristo? Versículo 5, ele disse que, da qual a igreja me tornei ministro de acordo com a dispensão da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então veja, Paulo é um servo da igreja. O que quer dizer isso? Do corpo, do grupo de pessoas que estão salvas.
as pessoas que estão sendo chamados. E uma coisa muito bom que tem acontecido comigo é o Senhor abrindo meus olhos. Era como um jovem, eu fui criado numa igreja bem legal, falando literalmente, uma igreja que não falava muito de Jesus Cristo, uma igreja que achou que a estrutura era a coisa mais importante, e como um jovem, eu sempre fazia parte da igreja, mas o Senhor tinha muito misericórdia de mim, e Ele começou me tirando disso, porque é errado, pouco por pouco. Eu comecei a entender, ainda sendo jovem, que muitas coisas não eram certas. E até hoje, Jesus continua me liberando, como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade nós fomos libertos. Libertos de pecado, libertos de toda a lei, libertos de Moisés, para vivermos libertos em Jesus Cristo. Eu quero que vocês se lembrem de Jesus Cristo, passeando de cidade em cidade, até pelos campos, e Ele está fazendo o que Ele acha é a vontade do Pai. Esta era isto é vivendo o Evangelho. Ele estava vivendo o Evangelho, Jesus. É isso que é preciso fazer. É mais importante o meu viver dia após dia do que a chegar domingo numa igreja, cantar alguns cânticos, jogar dinheiro na coleta, orar e sair e viver como eu quiser. Isso não é cristianismo. Cristianismo é viver como Jesus, viver o Evangelho, dia após dia, com Jesus Cristo, reinando em nossas vidas. E é uma vida boa, tratando as pessoas com amor, tratando as pessoas com misericórdia. Eu estou agora com minha tia. Eu trouxe meu tio aqui para essa cidade, 2 horas e meia de viagem. Trouxe meu tio para visitar com a irmã dele. E ela está sofrendo aqui, já idosa, eu acho, 86, 87 anos. Está esquecendo muitas coisas. Ela fica se repetindo. Mas tem muita raiva. Os filhos entrarem na casa, tirarem coisas que pertenciam a ela, porque eles queriam. E se doeu tanto. Ela está sofrendo muito por causa de tudo isso. Nós não somos pessoas assim. Ao contrário, nós somos pessoas que entram em casas para dar amor, para dar sustento, para ajudar, encorajar, levantar através da mensagem do Evangelho. Então, ele falou aqui do plano cumprimento à palavra de Deus. A palavra aqui refere-se ao Evangelho, não refere-se à Bíblia, refere-se ao Evangelho. Então, Paulo queria que todos entenderem tudo a respeito do Pai por meio de Jesus Cristo. Este era o propósito, pleno cumprimento à pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho. Então, em nossas vidas, nós não queremos só uma mordida de Jesus Cristo. Talvez comece assim. Nós queremos Jesus Cristo todo dia crescendo em nossas vidas. Nós queremos entender cada vez mais a grandeza de Jesus Cristo. Porque entendendo e chegando a conhecer Jesus Cristo, Arlindo,
o nosso serviço é de vontade, boa vontade. O nosso serviço se torna algo que nós adoramos, porque nós somos assim. Nós já nos tornamos como Jesus Cristo. Então diz aqui, versículo 26, o mistério que estive escondido durante séculos e gerações. Está se referindo aqui ao Velho Testamento, todo aquele tempo. Eles falaram, os profetas falaram de um Salvador, alguém que ia redimir. Então, durante esses tempos, tudo foi escondido por muito tempo, mas agora foi manifestado aos seus santos. Agora, Paulo está dizendo, vocês sabem o propósito de Deus. Vocês entendem tudo, vocês entendem com clareza tudo que os profetas falaram a respeito de Jesus Cristo. Ele é o propósito de toda a profecia. E você pode marcar isso. Vai ajudar muito quando as pessoas vêm com essas ideias estranhas de profecia. Puxa vida, tem tantas ideias aí que para mim não faz nenhum sentido. Cada uma é diferente do que o outro. Um vai dizer, mas é isso que foi profetizado. 10 anos depois, quando não aconteceu o que eles falaram, então eles vão achar outro. Mas foi isso aqui. Então, não é assim. Jesus Cristo é o propósito de toda a profecia do Velho Testamento. 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Agora, não fica só para os judeus. E os profetas falaram isso também, que o Salvador ia curar e ajudar as nações. E são muitos versículos que falam disso. Então, este Deus, nosso Pai, Ele quer que todos os gentios, e nós somos gentios, eu e você, sabe? Nós somos gentios, nós não somos judeus. Ele quer que a gente tenha as mesmas bênçãos, mesma compreensão, essa grandeza do Jesus Cristo é para todos. Não é para um grupo só. Não é para uma nação só. É para todo mundo. Então Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério. A riqueza da glória é a riqueza do Evangelho, que é para todos. Ok? E veja esse versículo, eu acho tão forte e todo mundo precisa marcar aqui. O que é essa grandeza, a riqueza? Cristo em vocês. Jesus Cristo vivendo em você, Jeremias. Jesus Cristo vivendo em você, Daniele. Jesus Cristo vivendo em você, Laís, Giovana. Jesus Cristo quer viver dentro do seu coração e lhe dar tudo que é esse evangelho que nós estamos tentando aprender e conhecer. Tudo isso. Esse é o propósito de Deus. Cristo Jesus em vocês. E ele diz no versículo 28, este Cristo nós anunciamos. Amados, este é o Cristo que você precisa anunciar a todos. Todos são amados por Deus, não faz diferença se é judeu ou gentio. Se não faz diferença se tem pele branca, preto ou alguma coisa entre as duas. Jesus ama todo mundo. Este é o Cristo que nós anunciamos. Vamos ser um grupo de pessoas assim. Nós não queremos anunciar uma igreja. Não. Do jeito que as pessoas estão pensando em uma igreja hoje em dia. Nós não queremos fazer isso.
Nós queremos anunciar o Jesus Cristo, a sua grandeza, tudo o que ele está fazendo para nos deixar totalmente santos, irrepreensíveis, certo? Totalmente, pelo sangue de Jesus Cristo, a graça de Deus, nós somos, através de Jesus Cristo, aceitos por Deus, de tal maneira que ele nos colocou no seu reino, ou pode dizer, na sua casa. Ele nos ama tanto e tem feito tudo, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria que vem de Deus, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. Esse é o nosso alvo, Ana, apresentar todo mundo perfeito em Jesus Cristo. Todo parente deve ter esse alvo, apresentar seus filhos perfeitos em Jesus Cristo. Okay? E, 29, e para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, seguindo o poder de Cristo que opera poderoso em mim. Jesus, ele quer nos dar poder para operar assim, para podermos ajudar outras pessoas a conhecer Jesus Cristo e ficar aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então, com isso, eu tenho que dizer tchau. Eu amo vocês, foi uma bênção enorme. Realmente uma bênção enorme conhecer todos. E estou voltando, certo? Abraços a todos, a paz de Cristo. Fiquem alegres em Jesus. Ele é um Salvador muito, muito, muito bom. Tchau, amados.